Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje para mostrar um vídeo para vocês, fazer uma espécie de videoaula sobre dosagens de concreto. Por que isso? O que motivou, né? Eu estava, eh, fiz algumas publicações, umas poucas publicações sobre uma dosagem de concretos que a gente fez no laboratório, e foi filmado ali em alguns momentos, né? A gente filmou para trabalhos internos ali, né? No laboratório, e fez muito sucesso. Eu fiz, algumas pessoas perguntaram bastante, alguns alunos perguntaram bastante sobre dosagem, as técnicas de dosagem. A gente tem uma disciplina específica para isso, tá? A gente tem as disciplinas de laboratório de materiais, nas aulas de materiais de construção, de laboratório de materiais, de concretos especiais. A gente tem as pesquisas todas aí, em que a gente estuda a fundo a dosagem de concretos. E hoje eu passei aqui para mostrar em linhas gerais, muito rapidamente, como é o processo de dosagem de concreto que a gente usa nas nossas pesquisas, nas nossas obras. É um método bastante utilizado e acho que vale a pena comentar aqui para vocês, tá? Bom, eu fiz uma pequena apresentação muito rapidamente, só para ilustrar como é o passo a passo desse método de dosagem. Depois eu vou mostrando uns vídeos que até já publiquei aqui em momentos anteriores, um vídeo de como para chegar na montagem final, na obtenção do diagrama de dosagem, tá? Então, é só para mostrar aqui agora, para vocês, da referência que eu utilizo. Esse livro aqui, ó, Manual de Dosagem e Controle de Concretos, é um livro que é uma referência, meio que uma referência obrigatória nos estudos de concreto, nos estudos de dosagem de concretos, né? De autoria dos professores Paulo Helene e Paulo Pertesian, da Universidade da USP, né, Universidade de São Paulo, da Politécnica da USP. Então, eu uso como base essa referência bibliográfica, tá? Em que a gente aborda todos os aspectos relacionados ao controle tecnológico e como chegar na obtenção do diagrama de dosagem, tá? Primeira coisa, o que vem a ser um concreto ideal, né? O que é um concreto ideal? Deixa eu me puxar para cá aqui, facilitar. O que é um concreto ideal? É aquele que atende aos requisitos e especificações pelo qual foi projetado. Não importa se ele tem uma consistência mais seca, se ele tem uma consistência mais fluida, não importa isso. O que importa é que a gente deve fazer o concreto, produzir um concreto para que atenda às especificações necessárias, as especificações de projeto, os requisitos de projeto, certo? Por isso que eu mostro essas três imagens aqui, para mostrar que nos três casos, tanto esse aqui, esse e esse, são concretos ideais para cada tipo de uso. Só que um é um pouco mais, com uma consistência mais seca, o outro uma consistência intermediária, né? Esse aqui é uma consistência mais fluida, mas para cada tipo de obra, dependendo do tipo de obra, vai ter um concreto mais adequado para essa situação, tá? O método que eu uso, o método de dosagem do IPT, que foi por isso que vocês perguntaram bastante, né? Que eu falei que eu uso o método de dosagem do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Escola Politécnica da USP, é um método daquele livro que eu mostrei da referência, é um método que ele permite que a gente trabalhe com famílias de concreto, com diferentes classes de concreto, concreto de 20 megapascal, 30, 40, 50, 60, 100 megapascal. Esse método, ele permite que a gente construa uma família de concretos com os traços já definidos, as quantidades desses materiais já previamente calculadas, e a gente não tem problema com isso, não precisa ir cada vez que vai mudar a resistência mecânica, não precisa ir para laboratório para fazer uma dosagem novamente. Nesse caso, esse método já permite que a gente faça isso com uma única dosagem, num único dia de dosagem, só para vocês terem uma ideia.
consiste em 2 etapas. A primeira etapa, esse método do IPT, é a determinação do teor ideal de argamassa seca. O que é isso, professora? Argamassa é aquela argamassa que a gente vai calcular, que a gente vai fixar cimento, areia, para envolver os grãos de brita numa massa de concreto. Concreto, o que que é? Cimento, areia, brita, água, né? A gente pode usar outros materiais também, aditivos, adições, etc. Mas, de grosso modo, concreto é isso: cimento, areia, brita, água, tá? E que atinge ali determinadas situações, ele se apresenta de determinada forma no estado fresco e que vai atingir uma resistência mecânica no estado endurecido. Consistência plástica, né? Endurece com o tempo. Propriedades do concreto no estado fresco, propriedades do concreto no estado endurecido. A gente começa a fazer esse concreto a partir daqui, do método de dosagem. Que dosagem que eu vou utilizar, qual é a minha resistência mecânica, o que que eu quero, quais os parâmetros de projeto, quais os aspectos relacionados com a durabilidade, onde é que eu vou colocar essa minha estrutura, onde vai ser? Vai ser na beira da praia, vai ser a estrutura de uma ponte, vai ser um prédio, vai ser uma obra de fundação, vai ser saneamento básico, concreto para esgoto, vai ser... O que que vai ser? Então, nesse aspecto, eu tenho que... As minhas primeiras premissas de projeto são essas. Então, eu uso esse método, existem outros métodos, tá? É importante que fique claro isso, eu deixo isso muito claro para vocês. Existem outros métodos de dosagem, mas eu uso o método de dosagem do IPT, pela facilidade que ele traz para a gente. Que tipo de facilidade? Por exemplo, eu fui apresentada a uns materiais aqui. Cimento, chegou um cimento na minha obra, uma areia na minha obra, uma brita, e eu vou precisar fazer um concreto para amanhã. E o meu concreto vai ser na obra, concreto em loco, concreto dosado na obra. Chegou os materiais hoje para mim. E eu não tenho a menor ideia de que tipo de material é esse. Eu não tenho ideia de granulometria da brita, não tenho ideia de granulometria da areia, não tenho ideia de módulo de finura da areia, eu não tenho ideia de nenhuma dessas características físicas desses materiais. E isso, o simples fato de não ter a necessidade nesse primeiro momento desses índices físicos, eu consigo já fazer uma dosagem hoje à tarde. Chegou hoje pela manhã na minha obra, hoje à tarde eu já consigo fazer uma dosagem com esses materiais que estão ali, independentemente do tipo de cimento. É um método muito fácil de se trabalhar, não são cálculos muito elaborados, não são cálculos complexos que você precisa integrar. Não precisa de nada disso. São cálculos simples, formulações matemáticas simples, que te permitem uma facilidade no manuseio, que te permitem a única coisa que você vai precisar é ter um pouquinho de experiência, né? O tecnologista, nessa etapa, vai precisar de um pouquinho mais de experiência. Então, nesse aspecto, você vai precisar entender da brita, da areia, que areia é essa, né? O que é areia mais grossa, uma areia mais fina, uma brita lamelar, brita cúbica. Então, com esses aspectos, você vai precisar entender um pouquinho mais para partir de um percentual de argamassa. Porque aí você vai dizer, essa brita aqui, ela está com cara de ter 50% de teor ideal de argamassa. É mais ou menos assim, tá? Aí, quando a gente descobre isso, depois, com o tempo, a gente vai estudar e caracterizar os materiais, porque aí são importantes, esses índices físicos são importantes. Então, nessa primeira etapa, a gente determina o teor ideal de argamassa seca, que vai envolver os grãos de brita. Aí tem toda uma sequência, tá? Numa segunda etapa, que é para fechar o método, a gente obtém o diagrama de dosagem, que correlaciona todas essas propriedades, tá?
Na determinação do teor de argamassa, esse é o grande, vamos dizer, é a etapa que vai exigir muito mais do tecnologista. É a etapa que vai exigir um pouquinho mais de atenção de quem está fazendo a dosagem. Por quê? Porque se você errar aqui, você pode ter uma argamassa pobre, um concreto pobre em argamassa, consequentemente, você corre o risco de não atingir a resistência mecânica, o FCK do concreto. Se você usar argamassa demais, se você usar um teor de argamassa muito alto, muito rico, você corre o risco de gerar fissuras no concreto mais no futuro, lá porque ele está muito rico em cimento, está muito rico em argamassa, então pode gerar aí efeitos térmicos nessa massa de concreto, retração do concreto, fissurar o concreto, por conta dessa superdosagem. Você também pode gerar um concreto antieconômico, porque você usou cimento demais, ou areia demais, e são materiais caros, né? Que você poderia usar perfeitamente, utilizar de uma quantidade menor desse material, mas você usou demais, então acabou ficando um concreto antieconômico. Tudo isso. Então, você não pode nem usar argamassa de menos, nem usar argamassa de mais, você tem que usar argamassa ideal, teor ótimo, tá? Então, essa etapa é uma etapa bastante criteriosa, vai precisar de muita atenção de quem está ali na betoneira, no laboratório, no experimento, fazendo esses estudos, descobrindo que tipo de concreto é aquele que a gente está fazendo, qual é o teor ideal de argamassa. Então, você segue ali 5 passos. O primeiro passo, fixa a quantidade de brita na mistura. Óbvio, né? Claro, óbvio, porque se você está determinando o teor ideal de argamassa, você vai fixar a brita. Se você variar a brita, você não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. Você quer o teor de argamassa para envolver os grãos de brita. A quantidade de brita precisa ficar fixa. Segundo passo, fixa o abatimento do concreto. 10 mais ou menos 2, 8 mais ou menos 1. Então, você vai fixar o abatimento para atingir aquele nível que você quer para aquele concreto, o índice de consistência medido pelo abatimento de tronco de cone, e aí você vai definir agora, fixar qual é o abatimento que você deseja. Algumas obras é muito conhecido, né, pelo slump do concreto, um termo que a gente utiliza, né, mas o correto é o abatimento do concreto, tá? É a consistência do concreto medido pelo abatimento do tronco de cone. Então, aí você fixa esse valor. O próximo passo, estabelece um teor que você vai partir, um teor de argamassa inicial que você vai partir dela. Você inicia com 50%, 40%, 30%. Que valor é esse? Não tenho a menor ideia. É do material o material que vai dizer. É a areia, é o cimento, é a brita, que vai dizer qual é o teor ideal de argamassa. Então, a gente não tem controle sobre essas variáveis, tá? Então, nesse aspecto, você estabelece um parâmetro. Eu vou fixar aqui 45% de argamassa. Aí faz os cálculos, tem toda uma formulação matemática para chegar no traço para 45%. E aí eu reproduzo as misturas e vou avaliando. Depois que eu faço isso, cheguei no teor ideal de argamassa, eu calculo os outros traços para construir as curvas para o diagrama de dosagem. São os 5 passos, são esses, tá? Como é que eu vou chegar nesse teor ideal de argamassa? Então, você pode perguntar assim para mim, mas professora, principalmente esse aqui, ó, eu estabeleço um percentual inicial de argamassa. Eu não sei. Por onde eu parto? Que valor é esse? O que é? Eu posso partir de 30, mas era 50. Eu parti de 50, mas era 40. Enfim, nesse aspecto, você vai precisar de estudar um pouquinho mais, né? Sobre tecnologia dos materiais, sobre concretos, que quando você vai olhar ali para aqueles materiais, é certo, é verdade, que o método, ele
Ele não exige que você tenha em mãos os índices físicos, os valores dos índices físicos, massa específica, massa unitária, módulo de finura, ele não exige isso, mas como você é o tecnologista, ele pede que você já tenha uma certa experiência em relação à areia, se a areia, a granulometria é mais grossa ou mais fina, ou é média, a brita, se é muito grande, se é brita 0, se é brita 1, na sua opinião, a brita, qual a dimensão dela, né, em relação à dimensão máxima característica, fica entre 19 e 25, entre 9,5 e 12,5, o que é? Que brita é essa? Porque aí, você tendo essa noção básica, você já vai chegar ali num valor que você estipula como sendo 45% de teor de argamassa. Faz o cálculo e roda as misturas na betoneira.